ao canal Pleiadianos. Este é o programa Mitologar. Mitologar é uma gíria, mas significa mandar bem em algo. E aqui nós vamos mandar muito bem sobre mitologia. A ideia deste programa é que nós possamos estar comentando algum mito, de qual cultura seja, grega, romana, indiana, egípcia, e trazê-la para o nosso cotidiano. Nós sabemos que a nossa sociedade ela foi desenvolvida a partir da sociedade grega e romana. Portanto, os mitos aos quais muitos de nós ouvimos nos filmes, livros, desenhos, eles influenciaram e influenciam ainda hoje a sociedade moderna. Como que nós conhecemos hoje os mitos? Né? Nós conhecemos por pensamentos de um povo, uma sociedade de um povo, suas crenças, no caso religião, suas superstições, política, a forma como eles enxergam o mundo, como o mundo é contado, a política através do mito, e a ação desses mitos no dia a dia da nossa vida. Hoje nós podemos encontrar, dentre os filmes, por exemplo, nós temos Fúrias de Titãs, nós temos duas versões, nós temos desenhos como Cavaleiros do Zodíaco, filmes que saíram de livros como Percy Jackson, a saga Percy Jackson, nós temos vários livros, mas filmes nós temos O Ladrão de Raios e O Mar de Monstros. E alegorias, muitas alegorias sobre a mitologia. Nós sabemos que os mitos, eles são construídos através não somente da imaginação humana, mas tentar explicar coisas que naquela época, naquele tempo, naquele momento, não tinha uma explicação científica. E uma história que é contada várias e várias vezes, ela acaba se tornando lenda e a lenda vira mito. Assim, nós podemos entender que por detrás de uma história sempre vai existir algumas verdades morais, éticas, religiosas e, por fim, uma análise da nossa própria psique humana. Então, o nosso programa vai tentar explicar essas coisas. E hoje, no primeiro episódio, eu escolhi falar sobre o mito de Narciso. Numa sociedade moderna, narcisismo e egoísmo andam de mãos dadas. E nossa sociedade moderna está tão egoísta, tão declaradamente egoísta, que nós precisamos relembrar algumas histórias, no caso a mitologia, para que nós possamos acordar um pouquinho sobre como nós estamos conduzindo a nossa existência humana enquanto sociedade através do olhar do mito. Nós sabemos que a história de Narciso, ela vem principalmente, vai falar do egoísmo, do individualismo, da vaidade pessoal que permeia as pessoas. Mas vai muito além disso. As pessoas que pensam que falar de Narciso, da história de Narciso e seu narcisismo está apenas equiparado à aparência física, nós vamos descobrir que vai muito mais além do que isso. Aqui está a minha colinha, né? Vamos lá ver um pouquinho sobre a história do Narciso. Eu vou ler para vocês para que nós não percamos nenhum detalhe dessa história. Narciso é um personagem da mitologia grega, filho de Césipo e Liriope. Cefiso era o deus do rio da mitologia grega e sua mãe, Liriope, era uma ninfa, associada a outras divindades da natureza também. Na história de Liriope, o pai de Narciso foi avisado por um vidente em Tebas, cujo nome era Tiresias, que seu filho seria muito feliz e viveria muitos anos. Contudo, todavia, ele jamais deveria ver a sua imagem refletida em qualquer lugar que seja. Caso isso viesse a acontecer, ele seria muito infeliz.
Na mitologia, continuou contando que Narciso, jovem, era muito belo, atraente aos olhos de qualquer pessoa que o visse, independente se seja homem ou mulher, logo se apaixonava loucamente por ele. Mas Narciso se achava tão assim, não vou dizer vaidoso, por sua beleza, que ele não dava muita atenção para as pessoas. Vamos dizer que ele esnobava, tratava mal, as pessoas chegavam a fazer coisas para provar o amor, a dedicação a ele, por causa dessa beleza estonteante, e ele dava, como nós dizemos hoje, dava pouco caso, né? Ligava pouco caso, dava pouco caso, não se importava muito. Até que um dia ele acaba olhando a sua própria imagem refletida num riacho. Conta a história que Narciso se apaixonou pelo que ele viu. E, à medida que ele queria tocar essa imagem, porque ele se apaixonou, queria beijar, queria fazer um monte de coisas, né, humanas, que é da paixão, do fogo ardente da paixão, mas ele não conseguia. Óbvio, né? Nós vamos tocar a água, a imagem ela vai se desfazer, ela vai se ondular. E nessa ânsia de querer se apaixonar, e querer se beijar, e querer se autopossuir, ele acabou morrendo afogado. Complicado, né? A história dele. Mas agora vamos trazer, né, para o nosso dia a dia. O que isso quer dizer para nós? Nos nossos dias atuais, esse modo de pensar e agir está muito ligado a artistas que desprezam seus fãs e que acabam perdendo a popularidade. O excesso de vaidade, ele pode fazer com que nós nos tornemos ásperos, negligentes e esquecemos que tudo o que somos é derivado de pessoas. Ninguém é bonito para si próprio, ninguém é generoso para si próprio. Nós somos para os outros. São as outras pessoas que vão dizer que você é bonito, que você é generoso, que você é lindo, que você é apaixonante. Ninguém diz para si próprio, eu sou apaixonante, eu sou amante. Não, nós falamos isso para as outras pessoas que acabam enxergando isso em nós. Desse modo, a beleza ela pode virar um orgulho que pode matar. E aí nós vamos à psicologia, a filosofia e a psicologia vai dizer que narcisismo se trata, né, em linhas gerais, de uma conduta do nosso lado animal primitivo. Como assim lado animal primitivo? Tudo aquilo que de certa forma faz com que o nosso ego, nossos instintos acaba sendo inflamado, ele apela para o nosso lado primitivo. Eu espero que vocês estejam compreendendo essa questão de... Não estou falando que nós somos animalescos, não é isso. Nós somos humanos. E como nós vivemos no meio da natureza, no meio do mundo, nós também sentimos e vivenciamos esse lado animalesco do ser humano. Não tem nada a ver com ignorância, embora algumas pessoas até acabam sendo assim. Esse transtorno de personalidade, ele pode muitas vezes fazer referências até mesmo à nossa sexualidade. Tá? De forma geral, esse termo narcisismo, ele é uma forma exagerada de fixação por si mesmo, de sua aparência ou de sua percepção pública. Nesse sentido, o famoso narcisismo é um termo equivalente de egoísmo, egocentrismo ou ego inflamado. E aí eu faço um parênteses bem grande. Muitas pessoas estão com seus egos inflamados. Aqui, até o texto falou sobre pessoa pública, né? Nós temos um problema muito sério quando nós falamos de pessoas públicas, que, principalmente no Brasil, nós falamos de personalidades políticas, eles acabam ficando meio inflamados pelo grau de poder público que ele acabou alcançando. E acaba fazendo disso uma espécie de conduta de vida. E quando aquilo não sai da forma que ele quer, não tem o controle desejado daquilo, ele acaba se frustrando. Nós temos muitas personalidades
do cinema, da arte, da música, no Brasil, das telenovelas, que acabaram de maneira bem frustrante por causa desse egoísmo desenfreado. E aí, a verdade tem que ser dita, gente, é que nós produzimos pessoas assim. Por que nós produzimos? Vejamos bem, quando nós vamos ver algum seriado, um filme, uma novela, nós não gostamos de ver pessoas comuns. Pessoas comuns como eu e você. Nós gostamos de ver pessoas esbeltas, malhadas, sem rugas, sem manchas, pele esticadinha, cabelo arrumado, unhas feitas, corpo escultural. Se tem o galã da novela, ele tem que ser bombado, gostoso, como dizem, né? Se é uma mulher, ela tem que ter o corpo torneado, bronzeado, como diz uma outra música, né? A cor do pecado, que é o bronzeado, né? Da brasileira. Essas coisas que nós acabamos consumindo, nós injetamos na nossa própria sociedade condições para obrigar as pessoas a seguirem esse padrão. E aí nós temos pessoas que se matam na academia, pessoas que se matam para fazer regime, pessoas que deitam na faca para fazer todo e qualquer tipo de cirurgia plástica ou estética na busca da beleza. Porque a beleza é o que vende. Nós não compramos nenhum produto se uma pessoa não é bonita. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não sei se ainda existe isso, porque faz tempo que eu não vejo televisão aberta, confesso. Toda propaganda de bebida de cerveja sempre tem uma mulher, uma loira de biquíni, né? De biquíni, bonita, corpo todo torneado, né? Aquela beleza de encher os olhos. Mas afinal de contas, o que está por detrás dessa propaganda? Você está vendendo a bebida ou está vendendo o corpo da mulher? Na verdade, é uma associação. Da mesma forma, quando você vê um carrão, sabe aquele carro importado, lindo, maravilhoso, e dentro do carro geralmente tem um baixinho gordo, e do lado dele uma loirona. Qual é a associação disso? A associação leva que o poder do ter, faz com que você consiga beleza. É claro, todo mundo quer ter uma pessoa bonita do teu lado. Seja para esposa, para marido, ou por namorado ou namorada. Você quer pessoas bonitas, cheirosas, bem vestidas. Mas a propaganda faz que, no caso, a bebida está associada a uma boa cerveja de determinada marca, ela traz pessoas belas para o seu lado. O carrão, por mais que você não seja um tampinha, gordinho, careca, mas o carrão, o dinheiro do carrão, a sua renda vai trazer pessoas bonitas e gostosas para sua vida, vamos assim dizer. Tudo isso ajuda a inflamar o nosso ego. O ego inflamado, ele torna a vida da pessoa um verdadeiro inferno. A psicologia analítica, ela vai de Jung, por exemplo, ele vai falar sobre a psique humana, alterou a noção sobre o ego e introduziu conceitos novos do nosso inconsciente coletivo, arquétipos, sombras, individualização, selfie, entre outros. Olha bem, né, selfie. Hoje em dia tem uma mania de TikTok. As redes sociais como o Facebook, todo mundo coloca a sua vida ali. Você já notou que ninguém coloca no Facebook que está o seu dia normal? Sempre mostra alguém na praia com um copo de alguma bebida, ou passeando em algum lugar, ou rindo com os amigos, tudo lindo, maravilhoso. Às vezes a pessoa acabou de acordar, está linda, arrumada, bonitinha, com pijaminha lisinho, bonitinho. Eu me pergunto para vocês, com a vida real isso acontece? Quem que acorda bonitinho, cabelo arrumado de manhã cedo? Nós acordamos com marca do travesseiro, marca do colchão, todo desgrenhado, essa palavra certa, né? Todo bagunçado. Está longe da nossa realidade. Mas por que isso acontece? O bonito atrai, no caso, likes, curtidas, comentários aos milhões. Eu estou enchendo o ego de alguém. Eu estou inflando o ego de alguém. A partir do momento que eu dou cara e voz para esses tipos de postagem. Carl Jung, ele vai dizer que o ego é o centro da mente consciente pessoal. Este é o resultado de experiências de vida de contexto social no qual o indivíduo está inserido.
Olha as redes sociais aí. Existe também o inconsciente pessoal, em que se vincula os complexos, que são traumas e crenças negativas. Quando uma pessoa é extremamente egoísta, ele procura esconder as suas deficiências para ser aceito. Você acha que uma pessoa que, se ela se expressasse realmente como ela é, como ela pensa, como ela sente, será que ela seria aceita? Aí eu faço outro parênteses e eu olho para você e para mim. Se as pessoas nos conhecêssemos realmente como somos, será que essas pessoas iriam nos aceitar? Iriam nos amar? Iriam nos ter como amigos? Iriam nos aceitar no seu convívio social? Cabe a nós pensarmos um pouquinho que nós estamos criando uma sociedade que está muito longe do real. A nossa sociedade, ela vive de fantasia. E as fantasias, elas geram alguns tipos de problemas de aceitação. E essa aceitação está criando pessoas extremamente egocêntricas. Cuidado com o tipo de egoísmo que você nutre em você e nas pessoas ao seu redor. Temos que tomar cuidado se nós não estamos no meio desse processo de autocriação humana. Nós nos criamos todos os dias. O que eu sou hoje não vai ser o que eu sou amanhã e nem o que eu fui ontem. Porque o que eu aprendi ontem eu apliquei hoje. O resultado eu vejo amanhã. Se foi bom, ótimo, eu continuo. Se foi ruim, eu repenso este pensamento, essa conduta e busco um ideal melhor. Isso não é errado. Desde que você haja na verdade, a sua sinceridade, quem você é, sem inventar nada, sem passar nenhum tipo de filtro, né? Nós vemos de filtros hoje, né? Que é impressionante. Até tem um amigo meu que fala que as pessoas usam tanto filtro em foto, tanto filtro, que é capaz da mãe não reconhecer o próprio filho, de tanto filtro que usa. E nós estamos usando muitos filtros para esconder nossa personalidade real, para sermos aceitos, para sermos endeusados. E isso é um perigo muito grave. Leva pessoas à morte muitas vezes. Quantas pessoas às vezes acabam cometendo suicídio quando é descoberto que aquilo que ele mostrou não é a realidade e ele se depara com a decepção das pessoas e aquilo lhe causa um trauma. E aí nós temos algumas partes que alguns pensadores fazem, que, por exemplo, a teoria do cérebro trino. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a teoria do cérebro trino. Ela foi elaborada no século XIX pelo neurocientista Paul MacLean. Este define a tese que o cérebro humano é formado por 3 unidades funcionais. Divisão reflete a nossa evolução como seres humanos. Essas 3 divisões são cérebro reptiliano, ou complexo R, os instintos ou emoções primitivas. Aqui eu faço um adendo, que nós não estamos falando de raça reptiliana. Nós estamos falando do ser humano primitivo, o eu primitivo. Qual é o eu primitivo? Da dor, insegurança, do medo, da fome, dos desejos sexuais. Isso é o ser primitivo, que cada um de nós tem, cada um de nós carrega. Então ele fala desse cérebro reptiliano. Eu espero que tenha deixado claro para vocês isso. Não confundir cérebro reptiliano com raça reptiliana. São 2 coisas totalmente opostas. Qualquer coisa, vocês procurem aqui no canal Pleiadianos. O Ariel já deve ter comentado com vocês sobre a raça reptiliana. E aí vocês vão entender a diferença de uma mentalidade reptiliana de uma raça alienígena reptiliana. O sistema límbico, né? O sistema emocional, o cérebro emocional, como nós sentimos as coisas, e o neocórtex, que é o cérebro racional, aquilo que nós pensamos. Assim, fisicamente, o ego na nossa mente está associado ao nosso lado animal. Olha o lado reptiliano, né? O ego está vinculado ao nosso cérebro reptiliano, que está associado à parte mais profunda e ancestral do nosso cérebro, responsável pelos nossos instintos primitivos. Um exemplo de instinto primitivo é uma pessoa quando está acuada. A pessoa pode ser o mais pacífica, mais tranquila. Se ela estiver coagida, onde a vida dela está em risco,
ela é capaz de fazer coisas impensáveis por aqueles que a olham, a acompanham na sua passividade. Nossa, aquele fulano foi capaz de matar? Ele foi capaz de ser agressivo? Isso está associado ao nosso instinto primitivo. Não quer dizer que a pessoa é um psicopata. Nada disso. Ou um assassino. Acontece que nosso instinto primitivo nos obriga a tomar atitudes agressivas em prol da nossa sobrevivência. Então, isso é um exemplo de cérebro reptiliano. Eu espero que vocês tenham entendido. E aí nós temos a questão também do ego e o falso centro, que são coisas muito próximas. A ideia de ego com o falso centro de nossa identidade foi defendida pelo médium indiano Osho. Este escreveu o título Livro do Ego, Liberte-se da Ilusão, no qual este autor defende que o ego é o nosso maior inimigo. De tudo que nós vemos e ouvimos e falamos até aqui, realmente o ego, se não for trabalhado, ele é um problema. Osho propõe a meditação como exercício para silenciar a mente e observar o ego. Assim, superar o ego e se conectar com o nosso verdadeiro centro, nosso verdadeiro eu, nossa real natureza, que é o self ou si próprio, né? Você mesmo. Significa deixar os pensamentos do ego entrar e sair da nossa mente sem ser influenciados por ele. Já o ego visa sempre buscar os interesses pessoais a todo custo, vai atrair o nosso lado sombrio. Já a nossa verdadeira imagem seria o equivalente à nossa essência divina, busca ajudar, ter gratidão e a ficar distante das sombras e ser solidário. Bom, aqui, gente, nós temos dois pontos muito importantes que a nossa sociedade nos ensinou a ser individualistas. Eu vou dar um exemplo. Você encontra uma pessoa que está na rua passando necessidade, pede ajuda, ou a famosa esmola. Crianças, jovens, adultos, idosos. Nós já vimos isso na calçada, nas esquinas, nos faróis. E nós passamos muitas vezes indiferentes. Nós olhamos para aquilo e até julgamos. Olha um vagabundo ali, por que não vai trabalhar? Sabe por que nós temos esse pensamento? Porque durante o nosso processo de formação como pessoa, nós não enxergamos as dores do outro. Nós aprendemos a enxergar as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas necessidades. E aí o que acontece? A partir do momento que você cresce num ambiente onde o ter é muito mais importante do que ser, você se torna uma rocha, um coração rochoso, que tudo que não for voltado para você não interessa. Por isso que nós não somos solidários, não somos altruístas, ao contrário disso. Nós somos extremamente egocêntricos. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre como isso se define. Eu vou dar um exemplo prático. Aqui no canal Pleiadianos, vocês sabem que ao longo desses 3 anos ou mais que o canal existe, o Ariel ele faz muitas propostas de vida através da mediunidade, da espiritualidade, da ufologia, coisas que muitos outros canais cobram. É cobrado. Isso é nítido, claro, e eu nunca, e assim como a Ariel, nunca discutimos isso, cada um faz com o seu canal aquilo que acha justo, necessário e a forma como trabalha. Mas o Ariel, ele tem uma conduta que ele sempre disse para mim, e eu acho que ele já deve ter falado com vocês em vários de seus vídeos e lives, que tudo que ele recebeu gratuitamente. Então ele não acha legal, não acha justo cobrar por isso. Então ele acaba distribuindo através do canal Pleiadianos e várias outras vertentes, outros caminhos, redes sociais, ensinamentos, pensamentos, práticas de vida, práticas espirituais gratuitamente. E muitas pessoas às vezes procuram ele no particular, querendo ter alguma sessão, alguma entrevista e perguntando quanto que você quer,
pode falar que eu pago, não sei o quê, e assim. E ele nunca cobrou. E aí, nós temos a Associação SOS Felinos, vocês sabem disso. Uma amiga nossa virou e falou assim, gente, pega a associação e disponibiliza para as pessoas no canal Pleiadianos para ajudar, se eles querem pagar, se eles querem uma forma de agradecer o Ariel pela informação, pelo conteúdo, coloca a associação à disposição, porque essas pessoas vão estar ajudando vocês a ajudar a cuidar dos seus gatos, que foram todos resgatados da rua, e é uma forma de troca, né? Nossa, eu não vou dizer uma troca, uma forma de ajudar essas pessoas a estar com consciência tranquila de que vocês recebeu algo e devolveu algo. Muito bem. É sabido, né? Nós temos 55 gatinhos, eu amo meus filhos, assim como eu amo, e tem o Alejandro também que nos ajuda, foram todos resgatados da rua. E aí, todo final de vídeo, todo final de live, nós falamos da associação. Que é uma forma das pessoas que querem ajudar, como gratidão do material que foi divulgado gratuitamente, nos ajudar. E nós sabemos que o canal Pleiadianos tem mais de 100 mil pessoas. E aí vem a dura realidade. Você acha que as pessoas nos ajudam? Nós temos 100 mil, você acha que os 100 mil são benevolentes, são altruístas? Se eu não vou falar aqui, obviamente, que é indelicado isso, mas se eu me colocar na ponta do lápis, não chega a umas dezenas de ajudantes. Mas por que isso acontece? O que eu ganho com isso? O que eu vou lucrar com isso? O que isso vai mudar na minha vida? São palavras que nós crescemos e alimentou e alimenta o nosso ego de forma destrutiva. E aí, o que acontece? Numa sociedade moderna onde nós vivemos, onde tudo é envolto do toma lá da cá, né? Eu dou com a direita, a esquerda já está cobrando de volta, nós caímos no erro de encontrarmos grupos que alimentam esse tipo de pensamento para ter vantagens. O exemplo mais clássico disso, e mais óbvio, vemos essa ruptura política que houve no Brasil e que, de uma forma geral, ela, com muita tristeza eu falo, tornou a nossa sociedade mais doente do que ela já é. Nós precisamos observar um pouquinho a nossa sociedade que, por exemplo, eu como professor tenho meu trabalho, o Ariel tem um trabalho dele, o Alejandro tem um trabalho dele, tem a vida. Nós trabalhamos todos os dias para o nosso sustento, obviamente, para os nossos luxos, para o nosso conforto. Isso é normal, isso não é errado para ninguém. Mas por que eu não posso pensar no coletivo? Por que eu não posso ajudar no coletivo? Por que eu não posso apostar no coletivo? Por que eu tenho que apostar sempre no meu, no eu, no que vai ser bom para mim, no que vai mudar a minha vida pessoalmente? E aí nós abrimos um parênteses maior ainda, que quando nós falamos de política de governo, eu não posso pensar no que vai ser bom para mim pessoalmente. Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, quase sempre, quando nós falamos de política de um governo, muito difícil de chegar até mim pessoalmente. Para chegar até mim pessoalmente, ele faz um caminho muito longo. E aí eu prefiro pensar no coletivo. Mesmo que aquilo não vá me favorecer, vá me ter algum lucro imediato, mas à medida que aquela política ela vai alcançando as pessoas, uma hora ela chega até mim. Um exemplo disso, suponhamos que eu seja dono de alguma indústria, algum comércio, eu tenho uma empresa. Hoje nós temos empresas de tudo quanto é tipo de gente, de coisa, tá? Empresa de cosméticos, de cabelo, de perfume, de móveis, de remédios, de medicina, de odontologia. Tudo é comércio, nós vendemos. Você presta um serviço e recebe por aquilo que você está prestando. Então é um comércio. E aí eu vou dar um exemplo. Vamos lá, uma loja popular. Para eu ter lucro, a minha loja tem que vender muito e todos os dias. Não é assim? Eu tendo lucro, eu gero capital, gerando capital, eu reinvisto parte desse capital da minha loja, ela aumenta, o lucro aumenta e eu começo a ter dividendos para que eu possa bancar o conforto meu pessoal.
Como que isso se dá? Numa boa casa, um bom carro, viajar, passear. E aí eu começo a abrir franquias ou abrir outras lojas. Só que as pessoas que vão consumir a minha loja, elas têm que ter renda, elas têm que ter trabalho, elas têm que ter ganho real, para que elas possam consumir e eu garantir o meu lucro e com isso também ter o meu conforto. Ora, uma política de governo onde não beneficia a população como um todo, que aquelas pessoas que vão na minha loja deixam de ir porque elas não têm renda para poder consumir, eu diminuo o meu lucro. Se eu diminuo o meu lucro, eu perco dinheiro. Se eu perco dinheiro, a minha qualidade de vida cai. Então, se vocês pensarem bem o que eu acabei de falar, uma pessoa que pensa no seu lucro pessoal e não compreende que a sua riqueza ela depende do consumo de outras pessoas, e eu defendo uma política de individualismo, eu estou dando uma facada em mim mesmo. Então eu preciso expurgar da minha mente esse egoísmo, esse narcisismo egoísta e pensar coletivamente, porque eles ganhando, eu ganho. Esse foi um exemplo que nós podemos entender de como é o egoísmo, esse narcisismo doentio que está matando a nossa sociedade. Nossa sociedade não tem melhorado por quê? Porque está cada um buscando o seu próprio eu, beneficiar o seu próprio eu, e não pensando de maneira mais ampla. E aí, como que nós, de maneira geral, lidamos com isso? Aí vem falando assim, todas as pessoas possuem jeitos específicos de lidar com seus famosos pecados capitais, né? Ira, raiva, inveja, preguiça, soberba, medo, gula, aversão, ganância e outras emoções primitivas, emoções que vão resultar em comportamentos animalescos. Deste modo, os mecanismos de defesa são mais inconscientes que o ego faz para deformar ou suprimir uma realidade ou uma situação que é tese dolorosa para o indivíduo quando este não consegue lidar de forma racional. O mecanismo de defesa é um conceito criado por Freud para definir algumas das manifestações do ego diante das exigências externas e internas. De acordo com Freud, esses mecanismos são operações pelo qual o ego tira da consciência as coisas indesejáveis, protegendo o aparelho psíquico de situações adversas. Vamos ver como nós nos enquadramos nisso. Quantas vezes nós procuramos não enxergar problemas, muitas das vezes em nós escondemos e buscamos até de maneira feroz defender situações, pensamentos, teses, para não enxergarmos a medusa que nós nos tornamos. A pior medusa não é a medusa do outro, não é a medusa que você vê no outro, é a medusa que você não vê em si próprio, que muitas vezes está refletida no espelho. Vamos lá. Negação. Este consiste na recusa, a não aceitação da realidade que incomoda o ego, sendo uma forma do ego negar a realidade, seja porque racionalmente não consegue entender e nem busca entender, pois a verdade pode ser dolorosa demais para o indivíduo conseguir aceitar e lidar com ela. Eu tenho um exemplo disso, que eu acho que vocês devem ter visto na internet. Durante os períodos de manifestações que tiveram contra um determinado partido político, eu não vou falar qual é, porque estava a mídia, as vertentes políticas batiam de frente ferrenhamente que este partido era corrupto e se nós acabássemos, exterminássemos esse partido, a corrupção estaria exterminada do Brasil. Que idiotice. Nós sabemos que a corrupção ela está em todos os lugares. A corrupção começa quando eu e você, na hora de declarar imposto de renda, eu vou lá no dentista que é amigo seu e peço nossa fiscal fria. Quando você e eu têm um filho que é preguiçoso, que não vai para a escola, e você passa a mão na cabeça dele e você vai lá conversar com o professor para ver se não tem um jeitinho de fazer ele passar de ano. Isso é corrupção.
Então não existe corrupção num partido. A corrupção começa em mim, começa em você. A partir do momento que eu olho a verdade e encaro ela de frente, por mais dolorosa que ela seja, eu busco racionalmente solução para acabar. E não buscar jeitinho. Aquele que busca jeitinho é corrupto. E a corrupção começa nas pequenas coisas. E aí ela vai subindo até chegar nas grandes esferas. Por isso que é um grande engodo você achar, assim como muitas pessoas acreditavam, e isso já caiu por terra, que a corrupção está dentro de um partido. Não, não está. A corrupção dorme e acorda conosco todos os dias. E cabe a cada um de nós dizer não para ela. Começa nas pequenas coisas. Um bom exemplo da negação é quando o indivíduo é viciado e afirma beber apenas socialmente, sendo que a realidade este tem compulsão por bebida alcoólica e acredita piamente nas fake news, pois vem ao encontro de seus interesses pessoais egocêntricos. Falando em fake news, quanta coisa nós vimos, né? Eu aponto parênteses. Eu lembro que nessa onda de busca pelo expurgo da corrupção, uma mulher foi entrevistada por um jornalista independente e perguntou para ele: por que você está aqui protestando? Nós temos que acabar com a corrupção, nós temos que dignificar o nosso país, nós temos que trazer luz à verdade, essas coisas erradas que estão por debaixo do tapete. Muito bem. Aí o jornalista pergunta: mas quais são os problemas? A moça olhou bem para ele, olhou para o chão, olhou para ele. Ah, pergunta para ele que ele sabe. Ela, no fim da verdade, ela nem sabia por que ela estava protestando. Ela estava confiando piamente naquilo que foi dito para ela através do celular, através dos grupos do WhatsApp, através do Telegram. Ela nem sabia. Fake news pura. Nós temos que tomar muito cuidado com fake news, porque fake news faz com que nós acreditamos naquilo que nós não entendemos. Eu vou abrir um parênteses muito sério para vocês aqui, eu como historiador, sobre a questão do comunismo no Brasil. Nossa, falou tanto, né? Vamos lutar contra o comunismo. Mas, gente, a pessoa sabe o que é ser comunista? Sabe o que é comunismo? A pessoa nem sabe o que é comunismo. E outra coisa, eu como historiador formado, nunca houve comunismo no Brasil. O Brasil sempre foi governado por partidos de direita e extrema-direita. Pegue os livros de história e estudem, gente, pelo amor de Deus. Não fique falando besteira nas redes sociais, porque a vergonha é sua. A vergonha é sua. E você alimenta fake news. Essa é a maior fake news que foi inventada. Acreditar que o Brasil houve e há comunistas. E mesmo se houvesse comunismo no Brasil, o comunismo do Brasil não é o comunismo do mundo. O Brasil não tem estrutura para alimentar um tipo de comunismo que é pregado. A sociedade mudou, o Brasil mudou, as pessoas mudaram, a tecnologia trouxe mudanças de pensamentos, seja para o bem ou para o mal, mas trouxe mudanças. Portanto, esse pensamento de comunismo, que está lá no século XX, em meados do século XX, já morreu há muito tempo. E as pessoas que alimentam essa ideia de comunismo estão apostando no seu desconhecimento. Em outras palavras, na sua total ignorância. Gente, leia, estude, não acredite em tudo que dizem, pois por detrás disso existe interesse da manutenção da sua ignorância para que você possa ser controlado. E isso também é uma forma de alimentar o ego das pessoas. Racionalização. Este é um processo pelo qual a pessoa busca justificar seus atos. Este, por meio do ego, elabora desculpas ou razões ilógicas para tentar justificar pensamentos e comportamentos inaceitáveis. Um bom exemplo, essa invasão que houve na sede do governo federal, na sede do Supremo Tribunal Federal, na sede do Senado e da Câmara. Protestar é direito de todo mundo. Está na Constituição, ninguém pode tirar. Agora, protestar e destruir um bem público, isto não é protesto, isso é vandalismo e da forma como foi feito, infelizmente, é caracterizado como terrorismo. Sinto muito dizer para vocês, se vocês estão me ouvindo e assistiram estarrecidos como eu, nunca pensei que a nossa sociedade brasileira
que o cidadão brasileiro, assim como eu, fosse apelar para terrorismo para fazer a sua voz ser ouvida, da maneira errada, ainda por cima, né? Mas, enfim, precisamos acontecer essas coisas para que nós possamos aprender a engolir o nosso ego e buscar verdade. Mas a verdade mesmo, a verdade racional. E não buscar engolir as nossas dores em busca do amaciamento do nosso ego. Repressão. Este mecanismo é conhecido também como recalque. Consiste em reprimir, manter oculto. O ego rebaixa desejos, afetos e outros conteúdos dolorosos, colocar o lixo para dentro do tapete, algo que lhe incomoda ou causa dor. Este mecanismo se manifesta quando a pessoa não quer ouvir os seus pensamentos e sentimentos internos e mesmo que não quer ou não ouve o que ocorre na sua frente. Volto a dizer, quanta mentirada, gente, foi feita, foi falada e as pessoas acreditam naquilo como se fosse a verdade absoluta. Por que muitas pessoas fazem isso? Porque, na verdade, as pessoas têm medo de admitir que foi enganado, que foi enganada, que foi utilizado da sua ignorância, do seu desconhecimento e virou massa de manobra. Hoje é um ditado muito comum, que virou boiada, né? Virou boiada. Gente, eu sei que é horrível isso falar, que é horrível admitir que eu fui enganado, me permiti ser enganado. Mas a verdade, ela liberta. A verdade busca fazer com que você deixe de ser controlado. Não é errado admitir que está errado, não, gente. Não é errado você admitir que foi enganado da pior maneira possível. É errado você permitir continuar sendo enganado simplesmente porque você não quer admitir o seu erro. Olha o ego aí, olha o narcisismo. Projeção. A projeção se refere ao ato de projetar em terceiros aquilo que estava presente dentro de nós. Este talvez seja o mais comum mecanismo de defesa, pois é bastante eficiente para quem o faz. A projeção é o responsável por atribuir aos outros os nossos defeitos, seja de forma consciente ou inconsciente. Um exemplo do mecanismo de projeção ocorre no ambiente de trabalho, quando a pessoa aponta os defeitos do colega de trabalho e até mesmo no ambiente político, quando acusa o outro do que ele mesmo faz às escondidas. Bem, gente, isso aí acho que é óbvio, né? Quantas coisas. Isso nós aprendemos lá de criança, né? Você quebra alguma coisa, você deixa quietinho lá, aí a mãe descobre, o pai descobre, vem e pergunta: quem foi que quebrou? Foi ele. Foi ela. Ah, não fui eu. Ah, quebrou sozinho. É mais fácil assumir. Não, fui eu que quebrei. Não importa qual seja a consequência. Aliás, às vezes nem tem consequência nenhuma. Seu pai e sua mãe ouvir de você que é quando criança, e até mesmo quando já é adulto, uma pessoa ouvir de você: não, eu fiz isso. Eu falei isso, eu escrevi isso, eu assumo a responsabilidade do que eu estou falando e fazendo. A pessoa passa a olhar para você de uma outra maneira, ela passa a te respeitar e até te admirar. Até mesmo se você estiver errado, mas pelo menos ele viu que você tem caráter. Tem uma frase que as pessoas costumam utilizar, que é a mais pura verdade. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Porém, todavia, não sou responsável por aquilo que você entende a partir daquilo que eu falo. São coisas diferentes. Né? Por que essa frase é muito verdadeira? Eu, como estou aqui na frente de vocês, falando, pensando junto com vocês sobre o narcisismo na nossa vida, esse egoísmo na nossa vida, como ele nos destrói, eu tenho que pensar em como eu vou falar para que a minha linha de pensamento, a minha expressão chegue até você de maneira extremamente clara, objetiva, transparente, para que você consiga entender exatamente aquilo que eu estou propondo. Do que eu vim aqui e ser extremamente catedrático, como assim dizer, né? Jogo isso e você que se vire para entender aquilo que eu falei. Aí você acaba caindo no erro de entender da sua forma. E muitas das vezes, como você entende da sua forma, você acaba
interpretando mal, passando a informação para outros de maneira má e retendo más resultados. Então nós somos responsáveis. Somos responsáveis sim pelo que nós falamos. E, em certo grau, nós não somos responsáveis por aquilo que as pessoas entendem a partir daquilo que falamos. Por isso que é bom nós sermos claros. Quando você for falar alguma coisa, tem uma palavra de Jesus Cristo que ele fala que eu acho muito interessante diante de algumas atitudes. Uma das frases que eu acho mais marcante é que o seu sim seja sim e que seu não seja não. Qualquer coisa além disso é obra do diabo. Vocês já ouviram essa frase, não ouviram? Da palavra de Cristo? Então, o que quer dizer que o seu sim seja sim e o seu não seja não? Seja claro, seja objetivo. Você sendo claro e objetivo, se você tem conhecimento de propriedade, você estudou aquilo em profundo, quando for fazer transmitir aquilo para outra pessoa, ela vai entender claramente. E ela vai entender, não, o que ele está falando é aquilo, e ponto. Aquilo que ele está defendendo é aquilo, ponto. Aquilo que está dizendo sim é aquilo, ponto. Aquilo que está dizendo não é aquilo, ponto. Você não deixa, você não abre espaço para dúvidas. Dúvidas é coisas além. Se é além, ela pode dar problemas. E dentro do nossa linha de pensamento sobre a forma de egoísmo, o egoísmo ele deixa muitas brechas de relativismo. E isso não pode acontecer. Pessoas que relativizam as coisas são pessoas de mau caráter. Precisam rever o seu caráter. Continuando, compensação. A compensação se refere ao mecanismo de defesa utilizado para encobrir uma fraqueza pessoal, por meio de ênfase a outra característica sua mais desejada ou mesmo mais eficiente. Quando eu sei dos meus defeitos, eu procuro destacar mais as minhas qualidades para esconder os meus defeitos. Assim eu sou mais aceito socialmente, sou mais bonito socialmente e mais agradável socialmente. Cuidado. Já o deslocamento, este mecanismo consiste na transferência de um foco para algo considerado menos ameaçador. Pode ocorrer de formas de assuntos constrangedores ou temas polêmicos ou ameaçadores para o indivíduo. O mecanismo de deslocamento está sempre ligado a uma troca, no sentido de que uma mudança de foco, de atenção, de uma coisa para outra. Por exemplo, alguém deve um problema com uma pessoa e passa a partir disso a rejeitar ou ver essa pessoa, até mesmo fala sobre esta pessoa. Outra situação comum no mecanismo de deslocamento é no ambiente de trabalho. Uma pessoa não quer resolver um problema específico e quando chega nesse assunto, sempre desconversa ou muda de assunto. E eu vou mais profundo. Esses problemas que nós estamos vendo aí no meio político, nós temos que ter muita clareza no que está acontecendo, porque existe muita fumaça para esconder o que realmente está acontecendo. Nós precisamos acabar com fake news, nós temos que acabar com a mentirada, porque isso está escondendo os reais interesses por detrás das fake news. Lembre-se, gente, a única forma de nós sabermos realmente o que é procurando saber em profundo. Não deixemos que nosso ego e nosso narcisismo, por interesses particularistas, nos seguem a ponto de nós não enxergarmos em profundo o que aquela pessoa, o que aquele partido, o que aquele candidato, até o síndico do teu prédio, o teu vizinho está falando, se aquilo realmente é aquilo mesmo. Porque às vezes a pessoa pode estar, através daquilo, com segundas, terceiras intenções. E você está alimentando essas segundas, terceiras intenções. E por fim, a reação reativa. Este é o mecanismo em que a pessoa tem o desejo em fazer ou falar algo, mas faz exatamente o oposto por um ato desaprovado socialmente. Sabe o politicamente correto? Na formação reativa aparece como uma autodefesa contra uma desaprovação social temida. Se eu temo que serei criticado por alguma coisa, então eu falo e visivelmente eu ajo de uma forma para mostrar que eu sou ou estou sendo e fazendo a coisa longe do caminho da posição temida. Há diversos exemplos.
pois este mecanismo de defesa é comum em grande parte de pessoas numa vida social e outra paralela que faz as suas sequências. Exemplos são pessoas que falam coisas moralmente certas e dizem ser o que não é. Já vi casos em que pessoa que ela mesma diz ser a puritana, a donzela, o certinho, o politicamente correto, o honesto, e após observá-lo no seu dia a dia, mostra ser totalmente oposto disso. Assim, a formação reativa, o indivíduo não externa seus desejos, suas intenções, pois o egoísta não vai falar mal de si mesmo, vai sempre recorrer a este mecanismo de autodefesa. Desse modo, qual a relação entre o ego e o arquétipo? Resposta nenhuma, pois a pessoa vive no modo ego, no modo animalesco, e não vai entender e nem vivenciar um arquétipo, que é a perfeição do ser. Por fim, gente, olha só quanta coisa nós falamos hoje, né? Sobre a questão por detrás do mito do Narciso. Olha só quanto nós precisamos trabalhar o nosso ego, nosso narcisismo. Nós temos que ter uma diferença muito grande entre cuidado, ter vaidade, se vestir bem. Isso é legal, isso não é errado. Destacar as suas qualidades não é errado. Mas nós temos que saber que tudo tem um outro lado, tem uma outra moeda. Eu não sou 100% belo, eu não sou 100% amiguinho, eu não sou 100% gente boa. Tem dia que eu vou estar ruim, tem dia que eu vou estar mal, tem dia que eu vou estar empesteado. Isso sou eu. E nós temos que lidar com isso todos os dias. Nós temos que vivenciar isso todos os dias. E a melhor forma de fazermos isso é nos policiarmos, nos educarmos, nos olharmos todos os dias no espelho. Mesmo tem dia que nós vamos olhar no espelho e nós vamos nos ver lindos e belos. E tem dias que nós vamos ver a medusa. E olhar para a medusa e falar, ô minha querida, o que a gente pode fazer para tornar isso mais bonito? Vamos dar um jeito aí? Vamos trabalharmos? Vamos melhorarmos? Mesmo que eu tenha que me mortificar. Meu ego, meu egoísmo, me assentar, começar do zero de novo, me remoldar como pessoa. Lembre-se, o politicamente correto, ele só é politicamente correto na verdade. Na verdade. Nós temos que ser verdadeiros. E tome cuidado com tudo que você ouve e vê. Pesquise, estude, não alimente o teu ego com coisas doces. E principalmente, não alimente o ego de outras pessoas. Principalmente se essas pessoas elas têm algum cargo de poder e que pode mudar a vida da sociedade, que pode mudar a sua vida para pior. Nós temos que ser realistas, nós temos que ser verdadeiros. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio de mitologar, que é mandar bem algo, nós estamos mandando bem na mitologia, e como essa mitologia, ela age na nossa vida. Como eu disse no começo, nossa sociedade ela está pautada, ela está calcada na origem grega e romana. E eles vivenciaram a história da mitologia na sua sociedade, na sua cultura, nas suas escrituras, e veio para nós, e chegou hoje em nós. Então, o nosso programa propõe exatamente isso. Discutimos nossas medusas, nossos defeitos, nossas fraquezas, mas também as nossas fortalezas através da mitologia. Foi um prazer estar com você e eu espero nos encontrarmos novamente aqui no canal Pleiadianos. Muito obrigado e até a próxima.